Pessoal, continuando, a aulazinha rápida, né, sobre século, certo? Como eu disse a vocês, a aulazinha tem que ser bem rápida porque são poucos megas, né? Partindo aqui, nós vimos o quê? O que é que nós vimos de início, né? Nós descobrimos juntos quando inicia e quando termina o século, certo? A data que inicia e a data que se encerra um determinado século, beleza? E a gente viu que de todos os séculos, de forma mais fácil, a gente sabe o final, que somente é adicionando o quê? Não dá para ouvir, né? Não estou com vocês nesse momento, é um videozinho gravado, basta adicionar dois zeros, beleza? Adiciona dois zeros e vocês já sabem o final do século. Então, se a gente coloca aqui século XX, né? Século XX, e pergunta aos senhores o início e o final do século, nós já sabemos o final, é isso? A gente viu nas aulas, só comigo. Depois de velho, a gente aprendeu que o século encerra colocando dois zeros para saber a data final, certo? Então, se eu quero saber a data final do século, eu adiciono dois zeros. Então, se eu quero saber, como eu coloquei no exemplo aí na lousa, que o século XX, quando inicia e quando termina, nós de cara, como diz em determinados ambientes, nós de cara, né? Ou seja, a gente de cara já sabe do que se trata o final do século. Porque eu disse a vocês que basta adicionar dois zeros para saber o final do século. Então, se eu quero saber do século XX, o final, a data final do século XX, eu adiciono, coloco 20 e adiciono dois zeros. Então, nós já sabemos o final do século XX. Agora, se eu quiser saber do início do século XX, se eu tiver alguma dificuldade na lógica de colocar, eu considero o século anterior. Então, se eu estou falando no século XX, qual é o final do 19 para depois ser o início do 20? Final do século 19, basta adicionar o quê? Dois zeros, certo? Automaticamente, se eu coloco um ano a mais, eu já estou falando do século 20, beleza? Então, o que é que eu coloco? 1901, beleza? Se eu coloco 1901 ao ano 2000, eu estou falando do lapso temporal de início até o fim do século 20. Beleza, pessoal? Me desculpem, não dá para fazer um pouquinho a mais, mas é isso. De início é isso que dá e o que dá para mandar pelo zap. Valeu, irmão. Um abraço, tudo de bom. E a irmã também. Tudo de bom para vocês.